Bom dia, turma do sétimo ano, aqui é o professor Renan e essa é mais uma videoaula de ciências, hoje dia 4 de junho de 2020, né? Hoje nós iremos falar sobre saúde. Vamos lá então. Certo, mas o que significa a palavra saúde? Turma, muitos vão responder, né, que saúde é só a ausência de doença. Ah, se eu não tenho nenhuma doença, então eu tenho saúde. Isso que é saúde, professor, é não ter doenças. Só que saúde, ela não significa só isso, né? A gente vai entender que saúde, na verdade, é um estado de equilíbrio, tá? Eu até coloquei aqui. É um estado de equilíbrio, tá? Entre os processos do corpo. Todas as reações, os processos que acontecem dentro do nosso corpo, né? Nossos órgãos, funcionamento dos órgãos, circulação sanguínea, respiração. Quando tudo isso está em equilíbrio, dizemos que nós temos saúde. Nós temos saúde. Então, ter saúde é um pouco mais que isso, né? Refere-se ao bem-estar. Aí, falando de equilíbrio, né? Saúde também nós vamos entender que não só temos que ter esse equilíbrio aí no nossos processos do corpo, né? Mas a gente tem que ter um equilíbrio, ó, um bem-estar físico, né? Mental, tem que estar com a mente saudável. Não adianta você ter todos os seus processos saudáveis, né, do corpo, tudo acontecendo bem, mas sua mente está desequilibrada, né? Também social. Às vezes você tem o físico bem, tem o mental também está bem, mas você vive num lugar sujo, cheio de esgoto, de mosquitos que transmitem doenças, moscas, animais que estão aí, ratas que transmitem doenças, né? Então você está num meio social ali, no meio ambiente ruim. E até também você está, às vezes você vive num local onde tem muitos assaltos, a insegurança é muito grande, então você só vive com medo, trancado na sua casa, que dali acaba te trazendo também problemas de saúde, né? Você não tem um bem-estar social dentro daquela sociedade onde você está inserido, tá? Por exemplo, hoje a gente não está num momento legal do bem-estar social. A gente vive com medo de pegar o coronavírus, né? Com medo de sair, né? De tentar fazer um isolamento social e de pegar e contrair essa doença. E isso também está causando alguns transtornos mentais nas pessoas, né? Causa alguns transtornos. Então, isso tudo aqui que eu estou comentando, turma, se refere à saúde. Então, resumindo isso aí, nós temos que ter equilíbrio no nosso corpo, né? Nos processos do corpo. Nós temos também que ter um equilíbrio entre corpo, mente e a sociedade em que a gente vive, né? Aqui tem um bonequinho, tá tudo aqui, ó, em equilíbrio. Todo mundo, ó, equilíbrio mental, né? Ali que tá meditando, né? Se alimentar bem, dormir bem, tudo isso aqui favorece o que a gente falou aqui sobre saúde. Sim, turma. Então, saúde é isso. Aqui eu trouxe aqui essa figura. Essa figura aqui representa a Organização Mundial da Saúde. Organização Mundial da Saúde. Tem aqui, ó, Organização Mundial da Saúde. OMS, né? OMS. Tá aqui, OMS. Então, essa aqui é uma organização, turma, que ela, como o próprio nome já está falando, mundial, reúne vários países do mundo, né? Ela fica observando e monitorando como a saúde do planeta está. Quais são as doenças que tem no planeta, as mais perigosas, as que podem se espalhar, os locais onde ela acontece, quais são os tratamentos, como evitar que essas doenças causem morte no planeta. Então, a Organização Mundial da Saúde ela fica monitorando, é uma organização que monitora a saúde do nosso planeta, tá? Dos países, dos lugares. Inclusive, essa pandemia do coronavírus, quem dá as principais instruções é a Organização Mundial da Saúde. Logo no início da pandemia, a própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela orientou que os países fizessem um isolamento, né, para poder prevenir contra o coronavírus. Quem deu essa orientação principal foi esse órgão, tá? Pesquisa também
quais são os meios de contaminação, ajuda a pesquisar a cura. Então, a função deles está cuidando aí da saúde do planeta, ok? Vamos lá. Como a gente viu, a saúde ela não depende só do indivíduo. Eu posso estar saudável, mas se a sociedade em que eu vivo não estiver saudável, né, eu também vou acabar atingindo o meu estado de saúde, né? Eu posso contrair uma doença de outras pessoas. E se eu estou isolado em casa, não tive contato com ninguém, não tive o coronavírus, mas se todo mundo do meu bairro está ali contaminado, né, ou da minha cidade tem muita gente contaminada, então eu corro o risco de ser contaminado e ter minha saúde ali abalada. Por isso que a saúde ela não depende só de uma pessoa, né? Ela depende de todas as pessoas. Se todo mundo estiver saudável, então eu vou permanecer saudável. Mas se só eu estiver saudável e todos estiverem doentes, em algum momento eu vou contrair aquela doença, né? Eu posso contrair aquela doença. Por isso que a gente tem que cuidar muito. E existe esse termo aqui, ó, saúde pública. Saúde pública, tá aqui, ó, saúde pública, né? Que é a saúde da sociedade. Aqui, ó, está relacionada à integridade física e mental dos integrantes de uma comunidade. Então, isso é saúde pública. Todo mundo estar bem, todo mundo viver bem, né? Em condições saudáveis. Ter hospitais para todo mundo, ter saneamento básico, tudo isso aí faz parte da saúde pública. Aqui temos o nome que a gente dá à ciência que acompanha aí, ó, acompanha os fatores, determina a frequência e a distribuição das doenças na coletividade humana. Então, essa ciência aqui, ó, epidemiologia, ela vai estudar as doenças dentro da sociedade, né? Aqui, ó, vamos ver como é construída a palavra. Ep significa sobre, né? Tudo aqui vem do grego. Demos, população, e logos, estudo. Então, estudo sobre a população. Então, a epidemiologia é isso, é esse estudo que se faz sobre a população, tentando aí acompanhar, né, diagnosticar os fatores que causam as doenças, né, a cura, transmissão, entre outros. Isso a gente chama de epidemiologia, né? Quem trabalha com epidemiologia é o epidemiologista. Hoje, em meio a essa pandemia, é essa ciência que vai atrás dos resultados aí para tentar curar o vírus, né? Turma, se tratando de epidemiologia, né, a gente vai ter alguns indicadores de saúde que podem ser classificados em. O que são indicadores? Indicadores são algumas características, alguns pontos que a gente tem que observar em determinados locais ou lugares, e a partir dessas características a gente vai dizer se determinada população ela lá tem saúde pública ou não, né? Se aquela população tem um nível bom de saúde ou não. Então são esses aqui, ó. Os indicadores de saúde podem ser classificados em demográfico, socioeconômico, nutricional, ambiental, negativo, positivo. O que é isso, professor? Demográfico, né? A gente viu lá que demo significa população. Então, esse demográfico aqui é um estudo da população. Saber como é que a população é. Se tem mais homens, mais mulheres, mais idosos, mais jovens. Então, tudo isso aqui são pesquisas, na verdade, né? Para saber a quantidade de gente, onde moram, informações sobre a população. É o estudo demográfico. Aí tem socioeconômico. Socioeconômico é saber se aquela sociedade ela tem qual é a quantidade de recursos financeiros, né? Como é que ela vive, se são pessoas pobres, ricas, a quantidade de dinheiro que cada pessoa ganha, se dá para se manter. Então, socioeconômico estuda a economia, o dinheiro. Nutricional, alimentação. Ambiental, as condições do ambiente que a sociedade vive.
Se negativo, ó, morbidade e mortalidade. Morbidade significa as questões de saúde, né? Os hábitos de vida. E mortalidade significa quantas pessoas morrem. Naquele lugar morre muita gente. Positivo significa dizer qualidade de vida, né? Lá tem nessa cidade, todas as ruas são limpas, o esgoto é tratado, tem alimento de qualidade, então muitos hospitais, muitos médicos, né? Remédio à disposição, então é qualidade de vida. Fator de proteção, né? Isso aqui, fator de proteção é se nessa cidade, nesse local, fazem campanhas de prevenção, cuidam da saúde, fazem ações para proteger essa população. Então todos esses aqui são indicadores de saúde pública, né? Aqui, ó, indicador de saúde pública. Isso aqui que vai indicar. No Brasil, os indicadores de saúde pública, ó, mais usados são o que eu falei, vou só comentar. Fatores demográficos. Então, estuda a população, demografia, né? Então vai ver quantos habitantes tem no Brasil, a idade deles, tem mais idoso, tem mais jovem, tem mais criança, sexo, tem mais homem, tem mais mulher, a etnia, quais são, tem mais índio, negro, gente branca, né? Religião, no Brasil tem mais católico, mais evangélico, religiões de matriz africana. Então tá aqui, essa demografia vai estudar isso, vai dar um mapa da população, um mapa com todas as informações que o governo e qualquer órgão, né, vai poder usar esse mapa para fazer algum plano, alguma estratégia para tentar melhorar a saúde, né? Como é que você vai fazer? Tá morrendo muita gente no Brasil. O que a gente vai fazer para poder cuidar, melhorar essas mortes, né, para que não morra tanta gente? Primeiro você vai ter que ter informação para poder fazer alguma coisa, né? Aonde é que está morrendo muita gente? É no Nordeste? É no Sul? Qual a idade dessas pessoas que estão morrendo? Então tem que ter esse estudo aqui para saber como agir. Ninguém vai saber, então vamos fazer um monte de remédio, vamos distribuir sem saber para onde ou para quem, né? Tem que ter o estudo demográfico. Socioeconômico, né? A renda, né? O dinheiro que cada um ganha. O que faz? Qual é a profissão dessa pessoa? Qual é a classe social? Classe baixa, classe alta, média? Tipo de trabalho. Condições de moradia. Ele mora como? Mora numa casa boa? Ele mora na periferia? Ele mora num bairro nobre? Mora na rua, debaixo da ponte, né? Tipo de alimentação. Se alimenta bem, frutas? Ou só come coisas embutidas, salsicha, comida enlatada, né? Ou nem se alimenta direito, só uma vez por dia, porque não tem dinheiro para comprar alimentação. Então, socioeconômico. Mortalidade. Tá aqui o nome é morte, né? Indica o número de óbitos, nascidos vivos e nascidos mortos. O que é a mortalidade? Mortalidade é um número, né, que vai indicar quantas pessoas morreram naquele ano. No ano de 2020 morreu no Brasil 25 mil pessoas, né? 25 mil pessoas morreram. É a mortalidade. Mas nasceram 50 mil crianças vivas e mais morreram 10 mil. Então sobrou aí 40 mil pessoas, crianças nascidas vivas. Então tudo isso aqui vai indicar a mortalidade do país. Ou seja, um país de primeiro mundo, né, um país onde a qualidade de vida é boa, a mortalidade é bem pequena, porque vão morrer menos pessoas, porque lá tem hospital, tem médicos suficientes, tem remédios, né, para fazer tratamento. Então, um país de primeiro mundo, né, vamos dizer assim, hoje não usa mais essa terminologia de primeiro mundo, mas um país desenvolvido, lá tem poucos óbitos. Essa palavrinha óbitos aqui quer dizer pessoas mortes, tá, gente? Quer dizer morte, tem poucas mortes. E lá também, a maioria das crianças que nascem vivas não vão morrer com facilidade, porque se tem hospital, médico para cuidar, né? Se nascer com algum problema, mas o médico vai cuidar, vai curar, então vai morrer pouca criança. São características, né, de países bem desenvolvidos. Agora, se você pegar um país africano, um país bem pobre, né, for olhar os indicadores dele, você chega lá no indicador da mortalidade, vai estar lá um número altíssimo de mortes, de óbito.
e também de crianças que nascem vivas. Muitas crianças nascem vivas, mas também muitas morrem. Então, esses números servem para indicar. A gente vai saber, né, esse número vai indicar que esse país, né, é um país que está com problema no seu sistema de saúde pública. Então, mortalidade é isso. Morbidade e fatores de risco. Aqui, ó, essa morbidade ela tem relação com a quantidade de pessoas que têm doenças, né? No Brasil tem 100 mil pessoas que sofrem com diabetes, tantas mil que sofrem com problemas cardíacos. Então, se você analisar o indicador morbidade, você vai ver quais são as doenças que mais existem naquele país e a quantidade de pessoas para poder assim traçar um plano, né? O governo vai olhar essa informação. Vamos ver aqui qual a doença que mais mata no Brasil. A doença que mais mata é problemas cardíacos. Então, o que a gente vai fazer, Ministério da Saúde? Qual é o projeto, qual é a lei que a gente vai fazer para melhorar isso? Senhor presidente, ou senhor governador, vamos fazer o seguinte: vamos tirar a quantidade de sal dos alimentos. Vamos fazer uma lei que vai proibir as indústrias de colocar muito sal nos alimentos, porque a gente sabe que o sal é um fator, ele causa ataque cardíaco, né? Se você comer muito sal, muito sódio. Então vamos fazer isso. Então essas informações, turma, que a gente está vendo aqui, servem para ajudar os governos e qualquer pessoa, né, que queira fazer alguma coisa para melhorar a saúde pública do país. Ele usa essas informações e vai usar seu intelecto, seu raciocínio para planejar alguma ação para melhorar a saúde de um país, de um lugar. A saúde pode ser do país, pode ser a saúde do seu bairro, né, de sua cidade. Você vai ver os indicadores. Se eu quero ver como é que está a saúde de Barreirinhas, a saúde pública, é só eu ir lá na Secretaria de Saúde e solicitar esses números, né? Quantas pessoas adoeceram? Quantas pessoas tiveram, por exemplo, Covid-19 aqui em Barreirinhas? E essas informações elas têm que ser divulgadas, elas têm que ser abertas ao público, né? Inclusive hoje na internet, todos os dias, se não de 2 em 2 dias, sai uma nota da prefeitura com a quantidade de contaminados, né, pelo Covid-19, quantidade de mortes, de quantidade de contaminados, suspeitas. Então, a partir desses números, né, são os indicadores, aquilo lá. A partir desses números, eles conseguem saber como proceder, né, como agir diante dessa doença. Cobertura, turma. Gente, no Brasil tem um órgão público chamado de SUS, é a abreviação, tá? SUS. Isso aqui é Sistema Único de Saúde. É o SUS, Sistema Único de Saúde, são as 3 letras, né? O SUS, ele é o órgão do governo que vai atender as pessoas que precisam de atendimento médico, né? Consultas, cirurgias, medicamentos, todas essas coisas que eu citei, o SUS ele vai dar atendimento de graça. De graça não, porque na verdade, né, o dinheiro que o SUS usa para poder providenciar medicamentos, médicos, hospitais, isso aqui é tudo dinheiro que vem dos nossos impostos, né? Dinheiro de imposto. Nós pagamos os impostos. Esse dinheiro ele fica lá no SUS e quando a gente precisa para fazer alguma consulta, cirurgia, alguma coisa de saúde, a gente vai lá e solicita esse serviço, vai ser atendido sem pagar, né? Na hora, mas a gente já pagou antes através dos nossos impostos. A gente sabe que todos os produtos que a gente compra, né, tem impostos. Só que esse SUS aqui, por conta de várias questões, né, corrupção, má aplicação de dinheiro, ele acaba deixando um pouquinho a desejar, porque às vezes tem muitas pessoas doentes e não tem médicos suficientes para atender, não tem hospitais com vagas suficientes. Não é pela falta de dinheiro, sim porque esse dinheiro está sendo aplicado de forma errada, né? Às vezes até sendo desviado por pessoas desonestas que pegam dinheiro desse órgão e usam em favor próprio. E aí às vezes a pessoa acaba deixando de usar
o atendimento do SUS, porque não tem, demora muito, tem muita gente, a fila de espera é muito grande, e tem que ir para o hospital particular, que senão vai morrer e não é atendido, né? Mas isso acontece, principalmente em países assim, onde a corrupção está muito grande, como o exemplo do Brasil, né? Então é isso, turma. O SUS é esse órgão que vai, por exemplo, fazer consultas médicas, né? Consultas médicas, internações, aqui no Brasil, né? O SUS, vem aqui no Brasil. Partos, você vai fazer todos esses atendimentos. Aí a gente tem aqui essa palavrinha cobertura. Cobertura também é um indicador. Né? É um indicador. Desse indicador aqui a gente vai saber quantas pessoas no Brasil tiveram consultas médicas. A maioria da população teve consultas médicas esse ano. Então quer dizer que o SUS está bem. Agora, se for ver lá no relatório e tiver só um pouquinho de consultas médicas, então quer dizer que o SUS está mal. Tem que atender mais pessoas, porque se um país tem muitas consultas médicas, quer dizer que a população está saudável. Ela se preocupa em procurar um hospital, um posto de saúde para poder se consultar e evitar as doenças. Então tudo isso aqui vai indicar como é que a saúde do país anda. Então esses indicadores são isso, né? Certo. Isso é a saúde pública, né? A gente comentou sobre saúde e saúde pública. Agora vamos ver como é que funciona a saúde do nosso corpo, que é isso que é o nosso principal foco. Tá? Turma, eu vou comparar aqui o corpo humano como um castelo. Esse castelo aqui ele tem várias proteções para que não entre nenhum invasor dele, né? Tem muros bem altos, torres, né? Onde ficam os soldados aqui em cima para proteger. Ao redor do castelo tem um fosso cheio de água, porque aí dificulta o acesso para chegar nesse castelo, tem que atravessar essa água, ou o único caminho possível que é a ponte. E aqui geralmente nessa ponte tem os guardas, ou então aqueles castelos que passam em filmes, né? Passam em filmes que tem aquela ponte que levanta e ninguém entra, se a ponte estiver levantada. Tudo isso são barreiras para poder proteger o castelo de invasores, de inimigos. E o nosso corpo é como se fosse um castelo, né? Se o cara ainda conseguir entrar aqui, o invasor, né? Pegar aqui um bote, sair nadando, conseguir chegar aqui no castelo, ele ainda vai ter que enfrentar os soldados que estão protegendo, né? Então nosso corpo é parecido com um castelo. Nosso corpo ele tem proteção contra invasores, tem barreiras, né? Vamos chamar aqui de barreiras, tá? Contra esses invasores. As barreiras naturais do corpo são, turma, ó. Primeira barreira aqui natural é a pele. Nossa pele, turma, ela tem uma camada de células mortas que funciona como proteção. Quem são esses invasores que vão entrar? São os micro-organismos, são as bactérias, são os fungos que podem causar doença, os vírus, né? É o caso aí do Covid. Então esses invasores, a primeira barreira que eles têm para entrar no nosso corpo é a nossa pele. Vocês viram aí que o vírus, né, já comentei várias vezes, o vírus ele precisa de uma célula para poder ele começar a agir. Sim, professor, ele precisa de uma célula. E quando ele entra em contato com a célula da nossa pele, ele pode entrar na célula da pele? Ele não vai entrar logo na célula da pele por conta que a primeira camada da pele é só de células mortas. Então, são células mortas que protegem. Ele não vai conseguir entrar na célula morta, ele precisa de uma célula viva. Então essa é a primeira barreira natural. Ó, ela é capaz de bloquear a entrada de agentes invasores. Certo, professor, mas aí a pele vai proteger, né? Contra as doenças, contra os invasores. Mas se ele entrar, por exemplo, pela minha respiração, né? Lá vai entrar no meu organismo, dentro do meu pulmão. Ou se ele entrar pela minha boca, pelos ouvidos, meus olhos. Qualquer orifício que eu tenha no meu corpo pode entrar? Pode entrar. Esses invasores eles podem entrar. Só que os órgãos, nossos órgãos internos, eles também têm a proteção deles, que é o muco. Ó, os órgãos internos também contam com revestimento e secreções que nos protegem. Por exemplo, dentro do nosso nariz ele é meio úmido, meio melecado, né? Inclusive, né, sai a melequinha de dentro, pessoal. Tem aquele gente que não tem bons hábitos de limpeza, né? Cheio de meleca ali no nariz, mas aquela meleca ela serve para proteger, por conta que o micro-organismo ele vai entrar, ele vai grudar na meleca e depois você vai espirrar, ele sai. Ou então o catarro, você vai jogar, ele está protegendo
o seu órgão, né? Ele é um muco, é uma secreção. São revestidos por mucosa, né? O muco, gente, é esse líquido viscoso que cobre os órgãos, né? Uma espécie de gosma, tá? É o muco. Então todos os órgãos são revestidos por muco. Os nossos olhos são bem molhadinhos, né? Quando cai qualquer sujeira, o que que acontece? A gente expele uma lágrima e essa lágrima vai lavar os olhos para poder remover essa sujeira. Da mesma forma, ela faz com qualquer micro-organismo invasor. Ela vai tentar impedir, né, uma barreira natural contra a invasão de micro-organismos. Tanto a pele quanto a mucosa dos órgãos internos, né? São barreiras naturais. O vírus, por exemplo, se você coloca a mão no local onde tem o vírus, ele não vai entrar na sua pele. Por isso que é importante você ir lá e lavar a mão depois, né? Porque não é que... Ah, professor, então quer dizer que ele passar 1 hora lá na minha mão, ele vai conseguir perfurar e vai entrar? Não. Porque você corre o risco de passar a mão no rosto. E aí ele entrar pela mucosa. Tá? Entrar pelos orifícios, né? Aí se você tiver um organismo fraco, ele pode vencer a mucosa e entrar na célula do seu corpo. Então são barreiras de defesa, mas às vezes elas podem não defender. Por exemplo, a pele. Se você tiver um corte na sua pele, se tiver um corte na pele, abre uma porta de entrada para os micro-organismos e você vai ser contaminado. Sim. Turma, e nós vimos que tem essas barreiras, mas aí se acontecer o seguinte, se o micro-organismo conseguir entrar, passar através da pele, né? A gente vai ter os nossos soldados que vão estar dentro do nosso castelo, do nosso corpo, que vão nos defender. Que a gente vai chamar de sistema de defesa, né? Mecanismo de defesa. Também podemos chamar, e vamos chamar também de sistema imunológico, tá? Então esse mecanismo de defesa tem 2 tipos. Tem o mecanismo inespecífico. Esse mecanismo inespecífico, ele vai defender contra qualquer coisa que entre no corpo. Ele não conhece, ele não sabe o que entrou. Ele sabe que é uma coisa estranha e ele vai lá atacar aquela coisa para nos defender. Então ele não sabe qual é a espécie, por isso que é inespecífico. Tá aqui o exemplo. A inflamação é a reação do corpo ao enviar um exército de defesa ao local que foi lesionado ou infectado por algum micro-organismo. Então, se você é infectado, eu cortei meu pé e entrou uma bactéria naquele corte, automaticamente o nosso corpo ele vai enviar um exército de defesa, que é o nosso sistema de defesa, né? E isso vai causar a inflamação, é isso que faz inflamar. São as nossas defesas chegando naquele ferimento para poder lutar contra o objeto que entrou no corpo, né? Contra o micro-organismo que entrou. Então, a gente chama isso esse processo de inflamação. Leucócitos tem 2 tipos, neutrófilos e monócitos, né? Eles vão ser enviados, eles que são um exército de defesa, eles vão ser enviados para o local de inflamação, desviados da corrente sanguínea. Eles estão dentro do nosso sangue, os leucócitos. Estão o tempo todo no sangue, né? Circulando pelo nosso corpo. Se você tem um corte no pé, quando o sangue passar lá perto desse corte, os leucócitos vão sair do sangue e vão direto para o corte, para poder identificar se tem algum micro-organismo lá. Se tiver algum micro-organismo, eles vão destruir esse micro-organismo, né, através desse processo chamado fagocitose, né? Eles vão englobar e destruir os agentes invasores, esses micro-organismos. Professor, o que é diapedese? Diapedese é quando esses leucócitos eles atravessam a parede dos vasos sanguíneos, eles se desviam do sangue, saem do sangue para ir lá onde foi o ferimento, né? Ele chama esse processo de diapedese, quando ele sai do sangue para ir combater os invasores. Vamos ver aqui esse esqueminha aqui, que vai retratar um pouquinho melhor. Turma, aqui eu tenho a pele que foi rompida, né? Rompida por um espinho, tá aqui, ó, que é o espinho, tá? Rompeu, furou a pele. Esse espinho, né? Ele tá aqui, ó, ele vai estar cheio de micro-organismos, cheio de
pode ser bactéria, pode ser algum vírus, né? Tá cheio aqui de micro-organismos invasores. Quando acontece isso, automaticamente o nosso organismo, deixa eu apagar isso aqui. Nosso organismo, ele identifica e ele vai mandar os leucócitos, tá aqui os leucócitos, ó. Vai mandar os leucócitos para combater esses invasores. Eles vão sair de dentro do vaso sanguíneo, né? Eles vão se contorcer, aqui esse aqui, ó. Eles se espremem todinho para passar dentro dos buraquinhos aqui dos poros do vaso sanguíneo e eles vão atacar os agentes invasores. Vão atacar. Professor, como é que eles destroem? Eles vão engolir todo o micro-organismo que tiver aqui e vão digerir, como se eles comessem o que entra. Eles digerem, né? Destroem. O nome disso, né, quando eles vão destruir, é fagocitose. É o nome que a gente dá, por exemplo, como se ele estivesse comendo. Ele comeu, ele realizou então o processo de fagocitose. Então eles vão destruir esses micro-organismos e aí você vai ficar livre da infecção, né? A doença não vai se espalhar pelo seu corpo, ele não vai conseguir se alimentar da sua carne lá, se reproduzir dentro do seu corpo. Então esse é o nosso sistema de defesa, chamado também de sistema imunológico, né? Diapedese é quando ele atravessa aqui o poro, fagocitose é quando ele come lá o micro-organismo. Só que ele é inespecífico porque ele não quer saber qual é o micro-organismo que entrou, não. Você não quer saber qual é a espécie. Qualquer um que entrar aqui foi estranho, ele vai lá e vai destruir. Por isso que ele é inespecífico, tá? Aí temos agora aqui mecanismos de defesas específicos. Um específico, né, professor? Então, o que é o específico? Qual a diferença dele para o inespecífico? Esse tipo de mecanismo pode ser observado quando o sistema imunológico, além de ser capaz de identificar o micro-organismo que invadiu, né? Então, ele é capaz de identificar esse micro-organismo. Além disso, ele ainda vai criar uma memória. Como assim, professor? Turma, só lembrando aqui, vou marcar também. A gente vai dizer que o micro-organismo que invadiu é o que invade. A gente vai chamar ele de antígeno. Quando eu falar antígeno, você já sabe que eu estou falando do micro-organismo que entrou no corpo, o invasor. E quando eu falar em sistema imunológico, você já sabe que eu estou falando lá do nosso exército de defesa que está no corpo, né? Nossas células, nossos leucócitos. Então, se entrou uma bactéria, vamos identificar aqui a bactéria do tétano. Tétano vai causar a doença do tétano. Essa bactéria só vai conseguir derrotar essa bactéria o soldadinho, né, o leucócito, que sabe como derrotar ela. Ele só vai derrotar esse leucócito específico. Nenhum outro tipo de leucócito consegue derrotar ela. Então é o seguinte, é como se entrasse o invasor e dentro desse exército só tem uma pessoa que consegue derrotar. Você tem que chamar ele. Se você mandar outro soldado, ele não vai conseguir derrotar o invasor, ele vai perder ali a batalha. Então o sistema específico é isso. O seu sistema de defesa ele vai mandar os soldados certos para determinado invasor. Se entrar uma bactéria do tétano, vai ser um tipo de leucócito. Se entrar a bactéria que vai causar disenteria em você, vai ser outro tipo de leucócito que vai. Agora, se entra uma bactéria nova, que ninguém sabe, o seu corpo nunca viu essa bactéria, aí o negócio complica. Porque ele não sabe como derrotar aquela bactéria ainda. E aí ele vai aprender. Você vai demorar muito mais tempo para se curar dessa doença, né? Ele vai sair mandando aí anticorpos, testando qual que melhor se encaixa para derrotar aquele micro-organismo, até ele conseguir derrotar. Ou então, às vezes, a pessoa perde a batalha e acaba falecendo, né? Não consegue se curar da doença, a doença se desenvolve. Mas quando você é contaminado com um antígeno desconhecido, o seu corpo ele vai ter mais trabalho para combater essa doença, até ele descobrir como ele derrota, né? Mas se ele descobrir, se seu sistema de defesa descobrir como se defender e derrotar esse antígeno, tá? Ele
ele vai criar uma memória. Como assim, professor? Os seus leucócitos, né, o seu sistema de defesa, ele vai memorizar aquele tipo de invasor, vai ficar guardado lá no seu sangue, né? E quando, porventura, se você pegar essa doença novamente, aí ele já vai mandar o exército certinho. Ah, vocês que ganharam dele, vocês vão lutar contra ele de novo lá, vão derrotar ele. Então ele fica guardado essa informação. Por exemplo, a pessoa que nunca pegou o tétano, se ela pegar tétano, os anticorpos vão lutar, tentar derrotar o tétano do jeito que podem. Eles estão aprendendo, eles vão aprender a derrotar o tétano durante a luta. E o tétano é uma bactéria bem perigosa, ele causa muita morte. Se você não tiver sido imunizado, a gente vai estudar a imunização nas próximas aulas, a pessoa morre. Mas se você já pegou o tétano, já tomou a vacina contra o tétano, o seu organismo já sabe como defender. Quando a bactéria do tétano entrar, você já tem a defesa já armada para derrotar, né? Já sabe qual é o método que você vai usar para derrotar aquele tétano, aquele antígeno. Por isso que fica memorizado no seu corpo quando você pega uma doença. Vocês já ouviram falar que quem pegou catapora não pega mais, só pega uma vez? Já ouviram? Sabe por que isso acontece? Porque a primeira vez que você pega a catapora, né, que é um vírus, esse antígeno entra no seu corpo, esse vírus entra no seu corpo e você vai combater ele. Seu sistema de defesa vai começar a combatê-lo. Você vai passar ali vários dias apresentando sintomas, até que seu sistema de defesa consegue derrotar o vírus e você fica curado. Pegou uma vez, né? Ficou curado. Seu sistema de defesa já memorizou como derrotar o vírus da catapora. Então você fica memorizado lá no teu sistema de defesa. Se daqui a um certo tempo você pegar a catapora de novo, pegar não, se você tiver contato com uma pessoa que tem a catapora e esse vírus entrar no seu corpo, quando ele entrar no seu corpo, o seu sistema de defesa já sabe como derrotar o vírus da catapora e vai imediatamente agir e você não vai desenvolver nenhum sintomas. Você não vai desenvolver os sintomas, né? Você vai ter contato com a pessoa que tem a catapora, mas vai ficar normal, não vai sentir nada, nem parece que pegou, porque o seu sistema de defesa já agiu. A mesma coisa acontece agora com o coronavírus, né? O correto é, quem pega a primeira vez uma doença, o seu sistema de defesa memoriza e da próxima vez não pega. Professor, mas eu já ouvi situações que uma pessoa pegou uma doença e depois pegou essa doença novamente. Isso acontece quando o sistema de defesa da pessoa está fraco. Então, mesmo ele já sabendo como derrotar a doença, mas se ele estiver fraco, ele não vai conseguir combater a doença e vai desenvolver os sintomas. O coronavírus ele era para agir dessa forma também. Por isso que muita gente já peguei o coronavírus, não estou sentindo mais nada, não tenho mais medo. Porque o normal é que o corpo dele agora já conhece a doença e quando ele tiver contato com uma pessoa doente, o sistema imunológico dele já vai combater do jeito certo e vai derrotar rápido a doença. Ok, mas como o coronavírus é um vírus novo, ninguém sabe se ele se comporta dessa mesma forma. Ele pode ser que a pessoa então aí possa pegar 2 vezes a doença ou não, mas até agora não é provado. Tá? Mas é assim, se você já pegou uma vez, o seu corpo já vai reconhecer aquela doença e você não vai pegar novamente. Rapidinho para a gente terminar, que nossa aula já está bem longa. A fagocitose. Aqui eu tenho uma ameba. Tem uma ameba aqui. Essa ameba entrou uma bactéria no corpo. O que vai acontecer? A ameba ela vai... Só que nosso corpo aqui não é a ameba, que é o nosso sistema de defesa. Aqui é uma ameba, mas o nosso corpo vai ser um leucócito. Mas o exemplo aqui está uma ameba. Mas ele vai agir da mesma forma que essa amebinha aqui. A bactéria entrou, ele vai criar esses pezinhos aqui, ó, como se fosse uma boquinha. Isso aqui chama pseudópodes, tá aqui, ó, pseudópodes, que significa falsos pés. Pseudo, essa palavrinha pseudo significa falso, né, que não é verdadeiro, e podes é pés. Então esses pseudópodes vão envolver a bactéria, tá? Envolveu. E aí a célula vai jogar enzimas que vão digerir a bactéria. Ele vai jogar aqui essas bolsinhas, vão jogar essas enzimas aqui dentro. Aqui, ó, cheio de enzimas.
quando ela joga essas enzimas, aqui vai se transformar em chama de fagossomo. E aí vai gerar um vacúolo digestivo, vai digerir, né, a bactéria e vai jogar o resto que não precisar, ela joga fora, só absorve o que é preciso para a célula. Então a bactéria morre. A célula que digeriu ela vai absorver os nutrientes que precisa e o resto joga fora. Então é assim que funciona. Então, espero que vocês tenham entendido. Vou parar a aula aqui por conta do tempo, né? Já estamos com 40 minutos aí de vídeo. Na próxima aula a gente continua a falar mais sobre o sistema imunológico. Ok? Até a próxima videoaula.